no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Eu começo o meu bate-papo político com o jornalista Beto Almeida falando sobre essa agenda pré-eleitoral no Ceará. Os deputados estaduais de oposição ao governo do estado voltam a se reunir em um café da manhã nesta terça-feira na Assembleia Legislativa para avaliar cenários do ponto de vista administrativo e político no Ceará e também traçar planos para as eleições de 2026. Mas o café da manhã hoje, Beto Almeida, é diferente. O convidado é o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Romeu Aldigueri, do PSB, um dos mais fiéis aliados ao Palácio da Abolição. Como será e qual será esse papo dos oposicionistas abrigados no União Brasil e no PL com o presidente da Assembleia Legislativa? Bom dia, jornalista Beto Almeida. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aí aos nossos ouvintes. Bom, será um café da manhã diferente, diga-se de passagem. Na realidade, uma reunião. Eles estão querendo dizer o seguinte, que vai ser um encontro um tanto quanto diferenciado, porque o presidente, como você disse, Romeu Aldigueri, ele é um governista. Então, um governista presente no café da manhã, que semanalmente tem se colocado num cenário de protagonismo, de sempre gerar um fato político, de sempre levar um convidado que tem também críticas a fazer ao modelo atual de gestão no governo do estado, na prefeitura, de repente se perguntou, por que o presidente da Assembleia, exatamente que é um governista de carteirinha? Bom, Luzenor, eles estão na realidade mais voltados nesse café da manhã para discussões e embates internos da própria casa, ou seja, da Assembleia Legislativa. E são reclamações mesmo. Os oposicionistas, ou seja, a bancada de oposição, tem alguns pontos a colocar nesse encontro com o presidente Romeu Aldigueri. Eles, por exemplo, dizem que falta mais empenho, que eles se sentem, de certo modo, discriminados em relação a requerimentos, projetos que são oriundos da bancada de oposição na hora de colocar na pauta de votação. É um dos pontos a tratar. O outro, por exemplo, é uma plataforma que existe hoje na Assembleia Legislativa e que lá, Luzenor, os deputados se inscrevem para fazer os pronunciamentos do dia. Só que rapidamente, naturalmente, os governistas enchem ali aquele espaço e sobra, na realidade, pouca coisa para os governistas ocuparem os microfones ali, a tribuna. Claro, isso tudo... pouco espaço para os oposicionistas ocuparem fazer os discursos e apresentarem a defesa de propostas que atingem naturalmente o governo do estado. São estratégias políticas, naturalmente. Então, são esses pontos que vão estar dentro dessa discussão neste café da manhã, que eles estão evitando chamar assim de café da manhã, estão até dizendo que amanhã novamente eles podem voltar a se reunir, mas o tradicional café das terças-feiras da bancada de oposição, hoje tem exatamente esse encontro marcado com o presidente da casa, Romeu Aldigueri. Na pauta, assuntos que poderiam ser, por exemplo, Luzenor, reunião de um colégio de líderes, não necessariamente de uma reunião específica para a bancada de oposição. Mas como a bancada entende que esses temas dizem muito respeito especificamente a eles próprios, então eles acharam melhor fazer esse convite ao presidente Romeu Aldigueri e exigir, ou pelo menos saber dele, como mudar, o que fazer para que haja mais equilíbrio entre essas ações que são internas ali do regimento interno da própria Assembleia Legislativa e a própria bancada de situação e de oposição na casa. 7h23, uma pesquisa do Instituto Quest, divulgada nesta terça-feira, revela que 56% dos brasileiros apoiam o fim da reeleição para presidente da República, governador e prefeito. De acordo com a pesquisa, 37% dos entrevistados são favoráveis à renovação do mandato por quem comanda o executivo, enquanto 7% não souberam ou não responderam. Uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que tem parecer favorável do senador Marcelo Castro, tramita no Senado e deve entrar na pauta de votação no segundo semestre deste ano. Jornalista Beto Almeida, os eleitores, os brasileiros estão atentos também a essa pauta de debates na Câmara e no Senado em relação ao fim da reeleição. A reeleição foi instituída a partir de 1998 e para especialistas da área política, para quem acompanha o dia a dia da política, acabou esse mecanismo não sendo tão produtivo para a população do ponto de vista
administrativo, porque quem vai para o segundo mandato acaba se acomodando ou no primeiro mandato trabalhando apenas com o intuito de renovar o mandato. E outro detalhe é que o fim da reeleição possibilita também a renovação nos quadros políticos. Luzenor, esse resultado, na realidade, dessa pesquisa feita aí pela Quest, ela reforça essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição que está em tramitação no Senado. Ou seja, você percebe claramente o amplo apoio da população brasileira ao fim da reeleição, que percebeu, Luzenor, que é muito ruim essa história de nós estarmos a cada 2 anos envolvido em uma eleição. Se você observar, é isso. É 2 anos, aí a gente passa uma eleição municipal. Daqui a 2 anos vem as eleições gerais. E aí vem outro aspecto nessa questão que você acaba de dizer, que é o entendimento de que para o eleitorado, ou seja, ele está com um sentimento na realidade de que a reeleição não é uma coisa boa do ponto de vista, inclusive, da renovação na política. Hoje, quando um executivo, um cargo de executivo, prefeito, governador, presidente da República, chega a um mandato, ele já vai trabalhando desde o primeiro dia no sentimento da reeleição. Muitas coisas, ações que não são tão populares, mas necessárias, que ele precisaria tomar, ele não toma no primeiro mandato, porque sabe que aquilo poderá lhe causar, por exemplo, a rejeição e deixa para o segundo mandato. É só um caso específico. Então, outra coisa que me chamou a atenção nessa pesquisa, é que, por exemplo, como está bem dividido aí, inclusive, entre homens e mulheres. O fim da reeleição, por exemplo, tem o apoio de 56% das mulheres e 57% entre os homens. E outra coisa, isso também, quando a gente vai olhar, por exemplo, nessa questão de faixa etária, os jovens, aqueles de 16 a 34 anos, nada menos do que 52% confiam e querem o fim da reeleição. 35 a 39%, aliás, de 35 a 39 anos, é até maior esse percentual, 59%. Quem tem mais de 60 anos, 58%. Então, resumo da ópera. O que temos aqui nessa pesquisa, na realidade, é um amplo apoio à proposta que hoje está tramitando no Senado, que é uma PEC que prevê o fim da reeleição. Claro, tem alguns pontos aí que provavelmente passou no Senado e que provavelmente talvez sofra alguma alteração na Câmara dos Deputados. Mas o fim da reeleição é excelente. A título de esclarecimento também, né, jornalista Beto Almeida, se aprovada essa PEC no Senado, que a tendência é receber mesmo o aval dos congressistas, e essa pesquisa reforça o sentimento dos brasileiros que o fim da reeleição deve sim ser uma realidade. Agora, a reeleição, nós temos ainda, por exemplo, para os atuais prefeitos que estão no exercício do mandato, eles poderão em 2028 disputar a reeleição, como vale também a reeleição para os atuais governadores e para o presidente da República. A mudança pode proporcionar uma alteração de curso do ponto de vista da reeleição a partir de 2026 da eleição presidencial. Luzenor, eu estou em dúvida realmente se para governador e presidente... Para os atuais governadores, a reeleição está valendo, não, né? Porque mesmo que a PEC seja aprovada neste ano, você ainda tem um prazo estabelecido para a entrada em vigência do fim da reeleição. A proposta é a seguinte: 2034 tem que estar tudo unificado, ou seja, todos os pleitos estarem unificados. Por exemplo, Luzenor, no caso dos prefeitos que você falou e também de vereadores, esses que foram eleitos em 2024, esses sim terão direito à reeleição. E aí, olha, os prefeitos que forem eleitos na próxima agora, eles terão na realidade um mandato de 6 anos. Os vereadores também. Então, por exemplo, quem está no primeiro mandato hoje, foi eleito em 2024 para um primeiro mandato, se conseguir ser reeleito agora, que ele vai ter direito, ele vai, na realidade vai ter um mandato no total de 10 anos. Tudo isso para casar, para que em 2034 as eleições estejam devidamente unificadas nesse ponto, né? Aí tem um questionamento exatamente isso. Muita gente acha o seguinte: ok, fim da reeleição, tudo certo. Mas não seria o caso de manter separadas as eleições, por exemplo, de governador e presidente e os demais cargos, deixando prefeitos e vereadores isolado como está hoje, no outro momento? Porque
para esses que questionam essa unificação completa, eles entendem, por exemplo, que numa eleição dessa, onde você vai votar para tudo, para prefeito, para vereador, para deputado estadual, deputado federal, governador, senador, presidente, eles acham, por exemplo, que o debate em torno da campanha presidencial vai acabar, de certo modo, inibindo e até, de certo modo, dificultando o interesse do eleitorado pela votação de prefeito. Eu acho que isso é uma coisa extremamente equivocada. O debate que existe hoje numa eleição de prefeito, ele na realidade mobiliza até mais o eleitorado, porque sabe-se o seguinte, que é a sua cidade, é o seu ali, a sua área própria, próxima, porque o que existe de concreto na vida do eleitor é o município. Presidente da República, governador, a gente sabe o que é, mas é uma coisa assim, meio etérea, assim. Já o prefeito não. O prefeito é algo concreto. A gente sabe que exatamente tudo que ele tomar de ação vai estar ali, sendo atendido e principalmente afeta diretamente quem mora ali numa rua, próxima à prefeitura, próxima à Câmara Municipal. Então, eu não vejo que vá impactar de forma tão ruim, tão negativa, por exemplo, unificar todas as eleições. Beto, uma observação, a reeleição continuará existindo independente dessa PEC que tramita no Senado, para deputado federal, senador, deputado estadual e vereador. Essa alteração é apenas para quem está à frente do Poder Executivo. É um assunto que ainda vai render muito no nosso bate-papo e também na agenda política e parlamentar. É exatamente isso, Zeno, só para executivo.